Pretendido por vários clubes brasileiros, Michael arranjou a maior confusão com Jorge Jesus no Campeonato Saudita nesta sexta-feira. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica se aumentam as chances dele retornar ao Brasil em 2024 depois da treta. Bora falar também sobre o Corinthians. Augusto Melo, candidato de oposição no Corinthians, afirmou que pretende contratar até 8 titulares para o Timão em caso de eleição. Vou te dar mais detalhes. Bora falar também sobre o Palmeiras, que sondou um zagueiro que já fez sucesso no futebol brasileiro. Quero te contar ainda que o São Paulo está propenso a apostar em um novo reserva para Calera em 2024. Tudo sobre a classificação do retorno do Campeonato Brasileiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperte o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e se curtir o vídeo, também deixa like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, casa 100% confiável e que permite a você se dar bem enquanto assiste ao seu time do coração. Queria lembrar que na Win você encontra todas as modalidades esportivas. Nesse sábado, por exemplo, tem o UFC, card bem legal. Isso sem falar nas competições de esportes, tem também vôlei, basquete, tênis e uma infinidade. Queria mostrar também para vocês que na Win é possível apostar em jogos dos campeonatos nacionais e internacionais. Estou na tela com os jogos do Campeonato Brasileiro desse sábado. Temos Bahia e Fortaleza, São Paulo e Grêmio, Cuiabá e Goiás, além de Botafogo e Atlético Paranaense. Estou clicando nesse último jogo porque eu quero apostar na vitória do Botafogo. Cotação a R$1,94, estou colocando R$100 para voltar em R$194. E agora vem a parte importante, na Win você tem 500% de bônus em cima do valor do seu depósito. Para garantir essa mordomia, basta usar o código NICOLAFUT500, como eu estou colocando na tela. Super simples, fácil. Você vai pegar o link que está no comentário fixo, vai clicar, fazer seu cadastro e utilizar esse código para ter direito a 500% de bônus. Vem se divertir comigo na Win. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre a Globo, que decidiu transmitir Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, para praticamente todo o Brasil. Só 3 estados do país não terão acesso a esse jogo. Por exemplo, em São Paulo e no Rio Grande do Sul, a partida que será transmitida será Internacional e Santos, enquanto em Minas Gerais o público local vai ficar com Atlético e Cruzeiro, todo o restante do país com Flamengo e Vasco. Queria contar também que a CBF enfim anunciou as rodadas, os jogos da 30ª até a 34ª rodada, e o mais importante, o alvo de grande discussão era aquele jogo entre Flamengo e Red Bull Bragantino, que ainda não tem data. O Flamengo batia na tecla de que jogaria no Maracanã, mesmo às vésperas da decisão da Libertadores. A Conmebol chegou a ameaçar tirar a final da Libertadores do Maraca. Tá tudo resolvido. Bora contar também que o Curitiba enfim concluiu nessa sexta-feira o processo de transformação em SAF. Agora 90% das ações da SAF são da Tricorp Investments ou Investimentos. Esse é um fundo de investimentos localizado em São Paulo e que vai aportar 1,3 bilhão no futebol do Curitiba. Para completar o giro de notícias, contar que o Neymar não teve qualquer lesão nos tempos de Santos, 9 contusões no Barcelona, 27 no PSG e a primeira no Al Hilal. Incrível constatar como ocorreu uma mudança na vida do Neymar, né? O cara que pouco se machucava, não se machucava no Santos e agora sofre muitas contusões. Já a Fox Sports, um dos canais que ficaram bastante conhecidos nos últimos anos no país, vai deixar de existir no Brasil a partir de 1º de janeiro. A Disney, que é dona da marca, decidiu devolver o Fox Sports para os proprietários e até 31 de dezembro você ainda consegue assistir ao Fox Sports 2, a partir de 1º de janeiro não mais. A saideira do giro de notícias com uma curiosidade internacional: o Ajax, o maior clube do futebol holandês, está a 7 jogos sem vencer na zona de rebaixamento da Eredivisie. Não é muito comum assistir a esse tipo de acontecimento por lá. Bora de uma curiosidade, quero falar agora sobre a classificação do retorno do Campeonato Brasileiro. Você tem ideia de que posição seu time está? Quero começar falando sobre o Botafogo. O líder do Campeonato Brasileiro é apenas o 9º colocado com 11 pontos conquistados depois de 8 jogos, ou seja, de 24 pontos em disputa. A liderança do retorno é do Red Bull Bragantino, que soma 17 pontos, com uma campanha de 5 vitórias, 2 empates e só uma derrota.
Atlético Mineiro e Fortaleza dividem a segunda colocação, 16 pontos para cada. O Flamengo tem 15, o Vasco 14, o Bahia, o Vasco está 14, o Bahia e o Atlético Paranaense com 13 e o Santos com 12. É aí que aparece o Botafogo, na nona colocação com 11 pontos. Grêmio e Palmeiras dividem só a 11ª colocação do retorno com 10 pontos. São Paulo, Corinthians e Internacional, times que teriam obrigação de estar mais na parte de cima da tabela, somaram míseros 8 pontos em 8 rodadas. E estão ao lado, por exemplo, de América e Goiás. O América praticamente rebaixado e o Goiás correndo risco. Para completar, o Cruzeiro é o penúltimo colocado do retorno, são 7 pontos conquistados, e o Curitiba, o lanterna, com 6. Bora falar agora sobre o reserva do Caleri, alguém que está sendo preparado para ter minutos e um papel mais importante no São Paulo em 2024. Eu me refiro a Thales Vander, centroavante de 19 anos da base, tem arrebentado com a camisa do Sub-20, foi inclusive o artilheiro do São Paulo na Copa São Paulo de Juniores dessa temporada com 5 gols marcados. No ano ele já soma 33 jogos, 21 gols e 5 assistências. O Carlos Belmonte, diretor executivo, é o diretor de futebol e não executivo, ele já chegou a afirmar recentemente que o Thales Vander terá minutos no Campeonato Paulista do ano que vem. Então ele disputa a Copinha na próxima temporada e depois passa a integrar o time principal. A ideia é testá-lo como um eventual reserva do Caleri. Se ele der conta do recado, vai ganhar seus minutos e ter papel mais importante no ano que vem. Se você não o conhece, jogador contratado da Portuguesa quando estava no Sub-13, números bem interessantes desde que chegou ao São Paulo lá em Cotia. Recentemente teve seu contrato renovado. Ele tinha um contrato longo de 5 anos, era um contrato fora dos padrões, assinado pela antiga administração. O São Paulo resolveu esse problema em março desse ano, prorrogou o vínculo por 3 temporadas. Tá tranquilo em relação ao futuro. São Paulo aposta bastante no Thales Vander. Você já viu ele jogar? O que acha? Use o espaço para comentário, quero saber a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Palmeiras, que sondou o zagueiro Luan Pérez. Atleta formado na base da Portuguesa, teve bom papel com a camisa do Santos, foi jogar no futebol francês, nesse momento defende o Fenerbahçe. O pessoal do nosso palestra contou que o Palmeiras fez uma sondagem ao Luan Pérez, o zagueiro canhoto que o Abel procura há bastante tempo. O problema é que a consulta foi feita logo depois de Luan Pérez se contundir. Os caras do Palmeiras talvez não tivessem a informação de que ele passou por uma cirurgia em outubro, só volta em abril de 2024. Faltou um pouquinho, talvez, de conhecimento futebolístico para Anderson Barros e companhia. Luan Pérez é muito bom zagueiro, mas só vai poder jogar a partir do segundo trimestre do ano que vem. E diante desse cenário, o nome está descartado. Palmeiras que está no mercado em busca de reforços. A ideia é trazer pelo menos 4 jogadores de bom nível. Vários nomes já foram especulados. O Aníbal Moreno é aquele mais perto de ser contratado. Volante de 24 anos, argentino, que pertence ao Racing, negócio de 7 milhões de dólares. Bruno Henrique tem uma proposta oficial do Palmeiras. A oferta alviverde é melhor do que a do Flamengo, mas ainda não há martelo batido sobre o tema. O Palmeiras também avançou ou tentou, sondou a situação do Franco Servi, atacante argentino que pertence ao Celta, cogitou a contratação do Matheus Gamarra, zagueiro do Olímpia, que também é canhoto, assim como o Luan Pérez, e o último nome especulado foi o de Caio Alexandre, o meio-campista do Fortaleza, jogador muito interessante. O problema é que o Fortaleza está adquirindo os direitos econômicos do Caio Alexandre junto ao Vancouver, e já disse ao Palmeiras que para contratá-lo vai haver a necessidade de um investimento de 10 milhões de dólares. Bora mudar de assunto e falar sobre Augusto Melo, candidato de oposição à presidência do Corinthians. A eleição está marcada para 25 de novembro e tem muita gente no Parque São Jorge afirmando que Augusto Melo vencerá a eleição e acabará com um longo período de mandato ou de gestão da renovação e transparência. O Augusto vai concorrer contra o André Negão e deu nessa sexta-feira uma entrevista exclusiva ao canal do Nicola. Queria destacar talvez o principal ponto. O Augusto afirmou que vai fazer uma reformulação geral no elenco, isso já é sabido, mas contou que pretende contratar até 8 reforços para a temporada de 2024. Com detalhe, 8 reforços que cheguem para serem titulares. Também de acordo com Augusto, por conta do pouco período que ele vai ter de transição, a eleição acontece em 25 de novembro, o novo presidente, a partir de 26, vai poder começar a tocar as coisas, embora a posse aconteça só em 2 de janeiro. Então, diante desse cenário curto de apenas um mês para tocar todas as coisas, o Augusto contou que já está, já há algum tempo, monitorando o mercado
e ele e seus pares encontraram um bom atleta para cada posição. Em algumas posições que eles entendem que há uma carência no Corinthians, já pensaram em até 2 jogadores. 8 reforços para a condição de titular. Ele entende que para que o Corinthians volte a ter mais receitas, precisa ter um time que dispute todos os títulos. Só para completar, perguntei sobre Renato Augusto. Ele admitiu que quer a permanência do meia, mas numa condição diferente de salário. Renato precisaria aceitar uma redução salarial e o restante acompanhado de performance, número de jogos, títulos, gols e por aí vai. Também descartou a renovação do contrato do Fábio Santos, disse que entre os atletas cujos contratos terminam em dezembro, vários não ficam. Em relação a Cássio e Fagner, assegurou que gosta demais dos dois e eles serão mantidos. Quero fechar o vídeo para falar sobre Michael, que já foi alvo do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, entre outros clubes. O Grêmio também demonstrou muito interesse em contratar o Michael. Acontece que sempre que negociava, o Al Hilal, dono dos direitos econômicos do Michael, impunha uma série de condições que impediam um acordo. Michael já reclamou da inabilidade ou da falta de capacidade para se adaptar ao futebol saudita, e várias outras coisas. Ele tentou, fez todos os movimentos possíveis para voltar e não conseguiu. Mas nessa sexta-feira um episódio pode ter sido determinante para mudar o destino dele. O Al Hilal venceu um time chamado Al Kalesh, 1-0. Vitória que confirmou, consolidou a liderança do Al Hilal no Campeonato Saudita. Depois de 10 jogos, são 8 vitórias e 2 empates, 26 pontos dos 30 possíveis. Até aí tudo bem. O problema é que o Michael, que foi titular pelo terceiro jogo seguido, foi substituído aos 45 do segundo tempo. Ele, depois de 3 jogos como titular, enfim, teve a chance de atuar os 90 minutos. Seriam 10 minutos de acréscimo, mas o Michael não gostou de ter sido substituído. E assim que chegou ao banco de reservas, atirou um copo no chão, pegou um segundo e atirou com ainda mais força. Jorge Jesus, o treinador do Al Hilal, escutou o barulho do copo e foi tirar satisfação com o Michael, que chegou a responder para o Jorge Jesus, os dois falando em português. O João de Deus, auxiliar do JJ, foi quem precisou intermediar a negociação, a confusão, para evitar um desdobramento ainda pior. O clima ficou muito pesado. Os meios de comunicação lá na Arábia Saudita indicam que Michael pode acabar nem ficando para a próxima temporada, o que permitiria para clubes brasileiros um avanço para contratar o jogador, que já se declarou São Paulino na infância, tinha o sonho de jogar no time do coração, mas não esconde que deu prioridade ao Flamengo numa eventual volta ao futebol brasileiro. A curiosidade é que Michael e Jorge Jesus já se conheciam dos tempos de Flamengo. Não foi um momento muito longo entre os dois, mas já existia uma relação entre as partes. Ao que parece, o clima não está muito bom entre ambos lá na Arábia Saudita. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Voltamos à tarde. Tchau, tchau.